Olá, pessoal! Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2022. E a questão é: o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expresso em milhão de reais no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Então, nós temos um gráfico que tem a receita e a despesa ao longo de um ano. Então, em janeiro, a receita foi de 6 milhões e a sua despesa foi de 3 milhões, totalizando um lucro de 3 milhões nesse mês. Em fevereiro, a receita foi de 4 milhões enquanto a despesa foi de 5 milhões. Então, a empresa teve um prejuízo de 1 milhão nesse mês. Em março, a empresa teve uma receita de 3 milhões e uma despesa de 2 milhões, totalizando um lucro de 1 milhão. Em abril, a empresa teve uma receita de 5 milhões e uma despesa de 6 milhões. Totalizando um prejuízo de 1 milhão de reais. Em maio, a empresa teve uma receita de 6 milhões e uma despesa de 1 milhão. Então, a empresa teve um lucro de 5 milhões no mês. Em junho, a empresa teve uma receita de 5 milhões e uma despesa de 2 milhões. Então, obteve um lucro de 3 milhões no mês. Em julho, a empresa teve um lucro de 6 milhões e uma despesa de 4 milhões. Totalizando um lucro de 2 milhões no mês. Em agosto, a empresa teve uma receita de 2 milhões e uma despesa de 4 milhões. Então, nesse mês, a empresa teve um prejuízo de 2 milhões. Em setembro, a empresa teve uma receita de 7 milhões e uma despesa de 3 milhões. Isso dá um lucro de 4 milhões no mês. Em outubro, a empresa tem uma receita de 2 milhões e uma despesa de 4 milhões. Totalizando um prejuízo de 2 milhões no mês. Em novembro, a empresa tem uma receita de 8 milhões e uma despesa de 7. Totalizando um lucro de 1 milhão de reais. Em dezembro, a empresa teve uma receita de 6 milhões e uma despesa de 2 milhões. Totalizando um lucro de 4 milhões no mês.
Então, analisando os meses, vemos que a empresa teve lucro em 8 meses do ano, sendo que o lucro é um valor positivo. Então, colocando os lucros em ordem crescente, nós temos que nós temos dois valores de 1 milhão, um valor de 2 milhões de lucro no mês. Dois valores de 3 milhões de lucro no mês. Dois valores de 4 milhões de lucro no mês. E um valor de 5 milhões de lucro no mês. Como nós tivemos 8 meses no ano com lucro e é um número par, a mediana será o valor do quarto mês e do quinto mês, tudo isso dividido por 2. Então, no quarto mês nós tivemos 3 milhões de lucro e no quinto mês nós também tivemos 3 milhões de lucro. Dividido por 2, nós temos 3 milhões de lucro. E a pergunta é: qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa neste ano? É a letra D.